Olá pessoal, vamos aqui continuar nossa aula de limites. Vou falar agora dos limites das expansões. As expansões, eu tenho uma função, eu posso fazer ela em uma soma de uma sequência e a gente vai calcular alguns limites por ela, legal? No próximo vídeo a gente vai estar falando dos limites fazendo por equivalência. Aqui vai ser na verdade as expansões, só que a gente vai reduzir um pouco mais a situação para a gente generalizar. Legal? Sem ter que escrever cada uma dessas expansões. Porque qual é o problema todo de fazer o limite por isso? O limite sai até mais rápido. O problema todo é que tem que decorar essas sequências. Legal? Tem que decorar essas séries, no caso, né? E aí o que acontece? Então, o que a gente vai acontecer? Primeiro a gente tem que conhecer algumas expansões notáveis para a gente calcular limites. Então, e elevado a x é a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x elevado ao cubo sobre 3 fatorial, mais x elevado ao quarto sobre 4 fatorial, até o infinito. Então, e elevado a x é isso aqui, está expandido. Legal? O seno de x é a mesma coisa que x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x elevado a sétima sobre 7 fatorial, até o mais infinito. Veja que vai começando trocando, né? Aí começa com mais, menos, e aqui fica potências ímpares, né? 1, 3, 5, 7, e aqui embaixo, aqui é 1 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial, 7 fatorial, que se aqui é, por exemplo, o próximo é 9 fatorial, 9 mais x elevado a 9 sobre o 9 fatorial, né? O cosseno, veja que o seno é sempre com potência ímpar, o cosseno é com potência par. Então 1 é a mesma coisa que x elevado a 0. Então é a mesma coisa que cosseno de x é a mesma coisa que 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x a quarto sobre 4 fatorial, menos x a 6 sobre 6 fatorial, até o mais infinito. E tangente x é 1 mais 1/3 de x ao cubo, mais 2 sobre 15 de x à quinta, e até o infinito. E ln de x mais 1 é a mesma coisa que x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4, e até o mais infinito. Quando esse x aqui, ó, quando x ele é maior ou igual a menos 1, e maior que menos 1 e menor ou igual a 1. Legal? Para não interferir a situação do logaritmo. Legal? Então, olha só, o que vai acontecer pra gente? A gente vai conseguir calcular os limites usando essas séries. Legal? Eu consigo usar essas expansões aqui. Então, por exemplo, vou calcular aqui um limitezinho aqui, que é bem clássico. Limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x. Já vimos em outros vídeos que isso aqui é fundamental. Isso aqui é 1. Legal? Isso aqui é 1. Então, olha só. Qual é a ideia aqui? Eu não quero calcular esse limite sabendo que ele é fundamental. A gente já sabe que ele é 1. Né? Em outros vídeos a gente já fez ele, que já viu que esse limite aqui é um fundamental. Vou chegar nele pelas sequências. Então, ó, escrever esse cara aqui é a mesma coisa que escrever limite de x tendendo a 0 em... Quem é o seno de x? É esse cara aqui, ó. É x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, até o mais infinito. Só que isso aqui tudo está dividido por quem? Por x, ó. Esse cara aqui, ó, é o seno. Legal? E aí, ó, seno de x é esse cara aqui. Dividido por x, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a 0 em... Aqui, ó, x ao cubo, dividido por x, vai botar em evidência o x, vai cortar. Então vai ficar 1 menos x ao quadrado, vai diminuir a potência sobre 3 fatorial, mais x elevado, dividir por x, vai dar x à quarta sobre 5 fatorial, e depois menos x à sexta sobre 7 fatorial, isso aqui até o infinito. Veja que isso aqui agora, eu quero calcular o limite disso. Só que, quando isso aí ocorre, quando o x vai para 0, o que vai ocorrer pra gente? Quando o x vai para 0, esse cara aqui, ó, vai para 0, esse cara aqui vai para 0, esse cara aqui vai para 0, vai dar tudo 0. O único que não vai dar é esse 1zinho aqui, que está sem o x. Então esse aqui vai para 1, ó. Então chegamos no mesmo caso do limite fundamental. Qual é o outro tipo de situação? Separei um outro tipo de situação de limite. Se eu quisesse calcular um outro tipo de limite, aqui, ó, limite, aquele que a gente estudou. Outra brincadeira aí. Limite de x tendendo a 0, legal, de tangente de x sobre x. Já vimos também em vídeos passados que isso aqui é 1. Já vimos aí em vídeo passado que isso aqui é 1. Legal? Que também é fundamental também. O que a gente chama de fundamental é que vai dar uma coisa que sempre vai aparecer pra gente. E esse aqui, o seno, esse aqui é tirado do seno, né? Então, olha só.
Se eu quisesse fazer ele pela extensão, eu tenho que tangente de x ele é quanto? Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em... Quem é a tangente de x? É x mais x ao cubo sobre 3 mais 2x elevado a 5 sobre 15 até o mais infinito. Só que isso aqui está dividido por x. Ó. Isso aqui é tangente x. Dividido por x, isso aqui vai me dar o limite de x tendendo a zero em... Divide por x, vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre 3, mais 2x à quarta sobre 15, e aí até o mais infinito. Só que quando o x vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, e todos os outros aqui vai ter fator x, que vai para zero, vai para zero, vai para zero também. O único que vai sobrar é esse 1 aqui, ó. Então isso aqui vai dar 1, ó. Então esse limite aqui vai dar 1. Outro caso que a gente vai ter que pode discutir aí usando as séries de Taylor. Eu separei alguns aí pra gente poder resolver. Então, ó, se eu botasse assim, ó, limite de x tendendo a zero de seno de 3x sobre x. Isso aqui, já vimos em outros vídeos que isso aqui vai dar 3, já logo de cara. Só que vamos chegar pela série. Olha só, se seno de x é isso aqui, ó, seno de x é esse cara, seno de 3x, qual a diferença? Aqui no lugar aqui de x, se aqui fosse u, uma função, aqui seria u. Então, se aqui é 3x, então aqui vai ficar quanto? Ó? Vai ficar 3x, aí depois vai ficar menos 3x elevado ao cubo, sobre 3 fatorial, depois mais 3x elevado a 5, sobre 5 fatorial, depois menos 3x elevado a sétima, sobre 7 fatorial, ó, e até o mais infinito. Ó. Veja que a diferença é que como aqui é x, aqui vai ser tudo x. Se esse cara aqui fosse u, aqui seria tudo u, que seria o u seria uma função. Como aqui é 3x, aqui nesse cara aqui, ó, aqui é 3x, então aqui todo lugar onde tiver x vai ser 3x. Olha lá, então o limite que a gente quer, limite de x tendendo a zero, vai ficar quem? Vai ficar esse cara aqui todo, que é 3x menos 3x elevado ao cubo sobre 3 fatorial, legal? Mais 3x elevado a 5 sobre 5 fatorial. Depois, menos, veja que vai alternando, né? Menos 3x elevado a sétima sobre 7 fatorial. E é isso aqui até o mais infinito. Isso aqui dividido por x. Aí, só que quando eu divido isso aqui por x, ó, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em x dividido por x, vai cortar aqui, vai ficar só 3. Aqui vai ficar menos 3 ao cubo, x ao quadrado dividido por 3 fatorial. Aqui vai ficar a quinta dividido por x, vai dar quanto? A quinta dividido por x vai dar quarta. Vai ficar mais 3 a quinta vezes x a quarta sobre 5 fatorial. E assim, aqui menos, né? Vai ficar menos 3 a sétima, x a sexta, porque vai dividir x a sétima por x. Vai ficar x a sexta sobre 7 fatorial. E aí até o infinito. Só que quando o x vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. O único que não vai para zero é quanto? Esse 3 aqui, ó. Esse aqui vai dar quanto? 3. Esse aqui é uma boa... Essas expansões são boa situação para resolver limite. O problema todo é que isso em prova, às vezes você tem que decorar esses todos aqui para poder fazer. A gente vai ver, quem já tem uma prática de decorar, até legal. Quem não tem, a gente vai ver as equivalências no próximo vídeo, que a gente não precisa decorar tudo, a gente vê só um pedacinho de aí e consegue resolver todas. Quem conseguir decorar, decora as expansões e resolve. Vou resolver um outro limite aqui pra gente aqui, ó, que é o limite. Aí agora eu vou pegar os casos mais bonitinhos de resolver esses tipos de limite. Por exemplo, pegar um outro caso aqui, ó, limite, questãozinha aqui, ó, limite de x tendendo a zero em x menos o seno de x sobre x ao cubo lá. Veja que isso aqui é uma indeterminação, ó, aqui vai dar zero, aqui vai dar 0, 0, 0 sobre 0, deu uma indeterminação, ó lá. Então como é que eu posso fazer? Eu posso fazer vários jeitos. Eu posso tentar arrumar identidade, eu posso tentar fazer L'Hopital, legal? Mas eu vou fazer pela expansão, ó. Então isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em x, mas quem é o seno de x, ó? O seno de x está aqui, ó. Então aqui vai ficar menos, quem é o seno de x? É x menos x ao cubo. Veja que esse menos daqui, ó, esse menos aqui é o menos que está na frente do seno, olha lá. X ao cubo, depois sobre 3 fatorial, mais x a quinta sobre 5 fatorial, menos x a sétima sobre 7 fatorial, até o infinito lá.
Isso aqui é o seno. Isso aqui está dividido por quem? Por x ao cubo lá, ó. Isso aqui está dividido por x ao cubo. Então isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em... Ó, x menos... Aí esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo. Aí aqui ó, vai ficar x menos x, cortou. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar x ao cubo sobre 3 fatorial. Aqui vai ficar menos x à quinta sobre 5 fatorial. Aqui vai ficar mais x à sétima sobre 7 fatorial. Vai trocando. Aqui vai ficar menos x à nona, porque aqui ó, vai ficar mais x à nona. Aí agora, como tem o menos aqui que multiplicou, vai ficar menos x à nona sobre 9 fatorial. Até o infinito. Legal? Isso aqui dividido por quem? Por x ao cubo. Só que isso aqui, ó, quando eu botar isso aqui dividido por x ao cubo dividido em evidência, porque todos aqui dá para botar x ao cubo em evidência, vai cortar. Então aqui vai ficar, quando eu cortar esse cara aqui, aqui vai ficar x ao cubo dividido por x ao cubo, vai dar 1. Esse aqui vai dar 1. Aí x à quinta dividido por x ao cubo vai dar x ao quadrado. X à sétima dividido por x ao cubo vai dar x à quarta. X à nona dividido por x ao cubo vai dar sexta. E assim por diante. Só que quando o x vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, todos isso aqui vai para zero. Então isso aqui, esse limite vai dar quanto? 1 sobre 3 fatorial, que é a mesma coisa que 1 sobre 6. Então esse cara aqui, ó, dá quanto? Dá 1 sobre 6. Olha lá. Vou separar uma outra situação de limite que aparece. Vou apagar aqui, ó. Vão copiando as questões e refazendo. Que você vai entender qual é o tipo de procedimento para poder utilizar essas expansões. Vou pegar um outro aqui para a gente poder resolver, que é assim, ó. Que é o limite, questão, limite de x tendendo a zero, legal? De 1 menos cosseno de x, legal? Sobre x ao quadrado lá, ó. Então, olha só, como é que a gente pode brincar aqui para resolver isso aqui, ó? Quem é o cosseno de x? Qual a expansão dele? Tá aqui, ó. A expansão do cosseno tá aqui, ó. Então isso aqui a gente pode escrever. Isso aqui quando eu substituo x por zero, vai dar cosseno de zero, vai dar 1, 1 menos 1, 0. 0 sobre 0 vai dar 0 sobre 0, que é uma determinação. Então o que acontece? Ou eu uso o L'Hopital, ou tento achar uma identidade aqui, mas eu vou fazer pelas expansões, ó. Então isso aqui é a mesma coisa que limite de x tendendo a zero em 1 menos o cosseno de x. Só que o cosseno de x está aqui, ó. Vai ficar menos com mais, vai dar menos 1. Aqui, ó, vai ficar mais x ao quadrado sobre 2 fatorial. Aqui, ó, vai ficar menos x à quarta sobre 4 fatorial. E depois, menos x à sexta. Não, desculpa, mais x à sexta, né? Porque aqui o menos aqui vai trocar o sinal todo mundo, ó. X à sexta sobre 6 fatorial e assim por diante, né? Legal? Isso aqui dividido por quem? Por x ao quadrado, ó lá. Esse cara aqui vai embora com esse. Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a zero em x ao quadrado sobre 2 fatorial, menos x à quarta sobre 4 fatorial, mais x à sexta sobre 6 fatorial e assim por diante. Isso aqui sobre x ao quadrado. Ó. Posso botar em cima o x ao quadrado em evidência, né? Então vai ficar limite de x tendendo a zero em... Eu botei x ao quadrado em evidência, aqui vai ficar 1 sobre 2 fatorial, menos x ao quadrado sobre 4 fatorial, mais x aqui, ó, a quarta sobre 6 fatorial, até o menos infinito, ó, sobre quem? Sobre x ao quadrado. Que eu posso cortar esse cara com esse cara aqui, ó lá. Vai ficar limite de x tendendo a zero em 1 sobre 2 fatorial, menos x ao quadrado sobre 4 fatorial, mais x à quarta sobre 6 fatorial, até o infinito. Olha lá. Só que isso aqui, quando x vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, vai tudo para zero. Então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 2 fatorial, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 fatorial, que é a mesma coisa que meio. Legal? Beleza? No próximo vídeo a gente resolve mais duas situações dessas situações de limites por expansão, para o vídeo não ficar muito longo. Obrigado.